Todos os alunos, doutor Almeida, quando fazem o curso no autotrans, eles recebem um bottom, que é entregue pelo professor de direção defensiva e explica o porquê que ele vai utilizar esse bottom. Esse bottom é um pacto de 10 anos que nós começamos lá atrás e que hoje já está caminhando para o seu 6º ano. Então nós entregamos no ano passado 2.300 bottoms, 2.550 alunos e atingimos 285 municípios. Se cada aluno do autotrans multiplicar para mais um, nós temos um cenário muito maior. Nós formamos agentes multiplicadores, não é isso, professores? Então, esse é o nosso objetivo quando nós fazemos aí o levantamento da década. O que é educação? Educação é mais que ensinar, educação é realmente aprender. Não é verdade? Quando nós aprendemos, o que acontece? Precisamos diminuir a distância entre o que é falado e o que é vivido. Chegamos no final do nosso encontro com essa seguinte teoria. Vamos falar de trânsito? Vamos falar do trânsito primeiro local. Depois do trânsito do estado da cidade de São Paulo, depois do Brasil. Vamos pensar globalmente e agir localmente. O Daniel sempre disse para nós. Sua vida não é uma coincidência, e sim uma consequência de você. Que possamos junto dar à educação um verdadeiro sentido da vida. Não vamos formar pássaros enjaulados, vamos ensinar para o pássaro a importância do voo. Todas as vezes que você, professor de didática, entrar para lecionar a formação do instrutor, ensine isso para o seu aluno. Repita várias vezes. É a 5ª vez que eu estou dizendo para vocês a mesma frase para nós. Não façamos pássaros enjaulados. Vamos ensinar para o aluno a beleza do voo. Guarde sempre isso. Sejamos a luz no caminho da referência profissional do nosso aluno. O doutor Almeida acabou de falar sobre isso. O nosso aluno que sai da autotrans tem que saber a importância de ser professor. E vai formar novos alunos do CFC. Nós estamos trabalhando com o segmento que mais mata. Nós não podemos brincar. Porque quando nós falamos em trânsito, nem sempre Deus nos permite descrever a nossa história numa viagem. Às vezes ela começa, não tem o final dela. Nós não conseguimos fazer isso. Os professores de psicologia falaram sobre isso. Então nós temos a certeza da saída, não temos a certeza de onde chegar. Quem pode minimizar esse sofrimento são vocês. Através das suas aulas de direção defensiva, através das suas aulas de fundamentos da educação, que é maravilhosa, através das suas aulas de legislação, onde nós trabalhamos sentimento, não só a legislação. Dentro de cidadania e meio ambiente, nós estamos aqui a 10 minutos de uma padaria que talvez seja a mais nobre do bairro, aqui no Castelo. Na sexta-feira passada, nós tivemos quase um óbito nessa padaria, por causa de uma briga de trânsito. A pessoa estava chegando para ir na padaria, acionou as setas, e aí chegou uma outra pessoa e estacionou no lugar dele. Ele deu 6 tiros no carro e o último tiro na nuca do condutor dele e se evadiu. Sabe para comprar quanto esse serviço? Então, quando eu falo de cidadania, quando eu falo em gentileza, é disso, está muito próximo de nós. Pensamos globalmente e agimos globalmente. Muito bem. Sejamos educadores encantados na arte de ensinar. Todas as vezes, quando nós terminarmos a nossa aula, vamos fazer a nossa autoavaliação. Como foi minha aula? Foi diferente? Encantei meus alunos de fato, né, Melissa? Encantei. Onde que eu falhei? Onde que eu poderia ter feito melhor? Que essa pessoa sai daqui levando o seu nome no verso de diploma. Isso é uma responsabilidade muito grande. Quando a Isabelle emite os diplomas, eu estou falando de Campinas, mas tem todas as unidades, ali no verso, você fez parte da história daquele aluno. Foi você que ensinou para ele direção defensiva. Se ele foi fazer uma viagem, naquela viagem choveu, e você não ensinou para ele a aquaplanagem, e ele sofreu um acidente de trânsito, é você, professor de direção defensiva, que falou.
Não é? Nós temos que pensar em tudo isso. Então, quando você leciona para o aluno, você tem a obrigação de tentar minimizar o sofrimento dele. Você minimiza o sofrimento através do quê? Do seu conhecimento, da responsabilidade do seu conhecimento, da transmissão perfeita do seu conhecimento. Né? Muito bem, vamos educar pelo nosso exemplo. É preciso, se preciso, usem palavras. Nós ensinamos pelo nosso silêncio também. Quando nós saímos, professores, de frente para o trânsito, com o cinto de segurança devidamente colocado, nós não falamos nada, mas nós ensinamos através do nosso silêncio, do nosso exemplo. Quando nós não paramos numa faixa de pedestre, quando nós não paramos numa faixa amarela, quando nós não paramos o nosso veículo numa via de contramão, quando nós não fazemos uma conversão errada, nós estamos ensinando através do nosso exemplo. Aquela saída da padaria que nós fazemos domingo de manhã, você continua sendo educador de trânsito mesmo de manhã quando não pode. Você continua sendo educador de trânsito mesmo num bar no final de semana. A partir do momento que você escolhe ser educador de trânsito, você vai ser educador de trânsito em todos os lugares, em todos os momentos. Talvez existam alguns momentos na sua vida que você vai se privar da sua liberdade em função disso. Quando você chegar e ver que tem um aluno, seu comportamento tem que ser mudado na hora. Aquilo que você iria fazer, de repente, você não vai fazer mais. Porque ali existe um aluno. Nós temos que tomar o cuidado com isso. Muito bem. Agradecemos imensamente pela troca de informações e desejamos a vocês muito sucesso. Eu sempre gosto de terminar as minhas apresentações com uma mensagem. Só que antes de eu ler essa mensagem hoje, o que eu gostaria de dizer para vocês? Que no ano de 2015, também no ano de 2015, vocês foram perfeitos, vocês foram mais que perfeitos, vocês foram, na verdade, encantadores, muito encantadores. Só que já é de parte do autotrânsito sempre descrever aquela pessoa que, pedagogicamente, ela se destacou por um motivo ou por vários motivos. E nesse envelope tem o diploma de agradecimento pelo ano 2015 para um professor. Mas que ele está fragmentado. Imagine esse diploma transformando um grande mosaico, sendo um pedacinho de cada um de vocês. Para a Solange é isso que ele significa. Mas ele tem que ser dado para uma pessoa. E para mostrar para vocês, eu vou fazer isso, o César vai fazer, coordenador de São Paulo, até vem aqui comigo, César, a Letícia de Rio Preto, a Almerinda Rio de Janeiro, vamos ficar todos juntos aqui, cada um vai descrever o seu professor. Eu vou me esforçar ao máximo para não ter que falar o nome desse professor. Se ele desconfiar que é ele, para não levantar de repente, não seja, levanta só o braço, que eu vou estar olhando, vou te dizer se é você ou não, mas não vai nem precisar disso. Muito bem. Meu carinho é igual a todo mundo. Eu falei que nessa atualização da 358, nós sofremos muito. Por quê? Os instrutores chegavam aqui imaginando que precisavam aprender mais nada. E nós tivemos que fazer da andragogia até no atendimento. Não somente dentro da sala de aula. Então eu pedi isso para todos os colaboradores da Autotrânsito, paciência, tivemos que ter muito, agradeço imensamente a minha equipe por toda a paciência que vocês tiveram no atendimento, para todos vocês. E também para os professores em sala de aula. Essa pessoa na qual eu fiquei numa situação difícil, porque acho que todos foram muito bem, a semana passada ela me disse assim: olha, Solange, de tudo que eu me lembro de você, tem uma coisa que eu nunca vou esquecer. No período que eu fiz o curso aqui, você ficou muito pouco na escola. Mas no último dia de treinamento, você entrou na sala. E na sala, você disse exatamente o seguinte: existia um jovem que todos os dias pela manhã, o que esse jovem fazia? Ele acordava, pegava uma estrela em cada uma das suas mãos, essa pessoa caminhava até o mar e as devolvia uma